Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 5 fala que, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. E aí, para ler da maneira correta esse trecho, nós lemos no versículo 5 como servo. E depois no versículo 6, mas Cristo como filho. Aqui já dá uma diferença notável entre o Senhor e Moisés. Porque Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ele seria aquele que Deus usaria para anunciar todas as coisas. Mas o Senhor foi fiel como filho, e sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então a casa é a esfera de atuação do Senhor Jesus. E aqui é que fala uma coisa, no versículo 6, que pode às vezes confundir. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A impressão que pode dar aqui é que a salvação seja pela perseverança. Mas não é. A salvação é pela fé. Se a pessoa chegou em Hebreus e pulou a carta aos Efésios e outras passagens das outras cartas, ela perdeu esse capítulo da novela, porque a salvação é pela fé. Então aqui nós conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, porque temos fé, porque cremos. No versículo 6, que aqui, ele fala como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, isso aqui é uma qualidade que Jesus tem pelo fato de ser Deus, de ser igual a Deus. Porque a casa de Deus é a sua casa, é a casa do Senhor Jesus. Por isso que fala, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. E nós estamos, então, debaixo do domínio de Jesus, do Senhor Jesus. E aqui no versículo 5 também, quando fala das coisas que Moisés iria anunciar, tem uma passagem lá no Evangelho que o Senhor usou Moisés para dar um testemunho para os seus discípulos que estavam desanimados e indo embora pelo caminho para Emaús. Em Lucas capítulo 24, é que o Senhor começa a falar com seus discípulos no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, versículo 27, diz que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava em todas as Escrituras. Então ele ali em Lucas 24, 27, ele parte de Moisés para explicar as Escrituras aos discípulos. A passagem que eu tinha lembrado antes é João 5, 46, que diz assim: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então Moisés escreveu de Cristo. O que nós temos lá no Pentateuco fala de Cristo, fala de Jesus. Muita gente não percebe isso. Esse é um versículo que eu uso muito com espíritas. Às vezes eles vêm contestar que é proibido, Deus proibiu a comunicação com os mortos, né? Porque Moisés escreveu
que não, para não falar, não invocar os mortos. Isso está na lei, isso está no Antigo Testamento, isso está acho que em Deuteronômio ou Êxodo, não me lembro bem. Mas de qualquer maneira, quando um espírita alega isso, eu vou para esse versículo aqui de João 5, versículo 45, que diz: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. O Senhor estava falando aqui com os fariseus. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então aí aparece um Allan Kardec escrevendo um Evangelho segundo o Espiritismo, que nega completamente as coisas que Moisés escreveu. Então, para ele e para os seus seguidores, é isso aqui. Se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, creríeis em Jesus. Porque de mim, de Jesus, escreveu Moisés. Mas se não credes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Porque os espíritas dizem que eles acreditam no Novo Testamento só nas palavras de Jesus, né? Inclusive tem umas bíblias que eu acho péssimas, que tem as palavras de Jesus grifadas em vermelho, ou em outra cor, acho que é vermelho, geralmente é vermelho. Eu acho péssimas essas bíblias, porque a impressão que dá é que só aquilo que está em vermelho é o que é a palavra de Deus. Mas não, é tudo a palavra de Deus. Tudo. Porque se você ler lá em Gênesis, que Moisés escreveu, se você ler lá em Gênesis o que a serpente falou para Eva, aquilo é a palavra de Deus. Como assim? Mário, peraí. Porque como eu ficaria sabendo o que a serpente disse para Eva? A serpente não me falou, não me contou nada. Se não fosse a palavra de Deus inspirada para Moisés contar isso, contar o que a serpente falou. Ou seja, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo as coisas que nós não teríamos acesso, por exemplo, quando os seus discípulos dormem ali no jardim, no Getsemane, e o Senhor se afasta, e aí vem um anjo, e aí ele fica muito triste, caem gotas de suor como de sangue, parecidas com sangue, né? Escorre pelo seu rosto, e ele se angustia muito, e ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível e tal. Agora, os discípulos estavam dormindo. Como que chegou até nós essas palavras, chegaram até nós essas palavras de Jesus, ou essa experiência que ele teve sozinho no Getsemane? Porque o Espírito Santo inspirou os escritores dos evangelhos para eles escreverem aquilo. Quando nos evangelhos fala assim, Jesus conhecendo os pensamentos deles, né, dos fariseus, disse tal coisa. Peraí, mas como que eu sei que ele conhecia os pensamentos? Eu nunca sei se alguém conhece os pensamentos. A não ser que a pessoa fale: eu conheço os seus pensamentos. Então, uma coisa muito importante de entender é que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, como querem alguns. Tem uma seita aí, chamada Congregação Cristã no Brasil, que tem até no final do inário deles, tem lá a doutrina, o que eu creio, né? Então tem todas as coisas que creem e tal. E antigamente ali estava escrito: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mudaram, lançaram um inário novo, atualizado, e trocaram aquela parte do final, e lá diz agora: creio que a Bíblia contém a palavra de Deus. E uma das alegações é essa, que não pode ser a palavra de Deus o que o diabo falou, aquilo era a palavra do diabo. Amigo, mas se Deus não contasse para você por meio do profeta Moisés, você nunca saberia o que o diabo falou. Então é a palavra de Deus, sim. Toda ela, de ponta a ponta, de Gênesis 1 até o final de Apocalipse, é a palavra de Deus.
Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.